Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia em 1 Reis 3:3. Estamos entrando no ano da sabedoria, amém? Ontem eu tive lá no Jatobá, na Assembleia de Deus, fazendo uma visita lá, convite das irmãs, e elas estavam orando lá no momento de oração, um círculo de oração, gente. Você olha as mulheres, você até arrepia. E aí, eu nem falei isso pro pastor, e aí ela estava orando e ela falou: Senhor, nós sabemos que nós entramos num ano profético, no ano da sabedoria. E eu falei assim: uau, eles estão, caminhando junto conosco, estão acreditando naquilo que nós carregamos, e eu creio que eles estão vivendo dessa mesma porção, amém? Então hoje eu quero falar sobre sabedoria, glória a Deus, que o Senhor me dê sabedoria, amém? Para falar sobre sabedoria. E diz assim, amém? E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para lhe sacrificar, porque aquele era grande o lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. E Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres, e eu te darei. E Salomão disse: tu mostrastes ao meu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti, em verdade e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele essa grande bondade, de modo que lhes deu um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e não passo de uma criança. Não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá-me, portanto, o teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? Amém? Em outras traduções vai dizer: portanto, dá ao teu servo sabedoria. Amém? Você que pode, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, que o mundo não pode conhecer. Senhor, eu clamo pela tua presença aqui neste lugar agora. Senhor, que toda distração, que todo problema, que todo impedimento venha bater em retirada. Eu não sei como cada um entrou aqui neste lugar, mas de uma coisa eu tenho certeza: a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, para transformar qualquer situação, para dar um novo destino para qualquer situação, Senhor. Então agora, Senhor, envia os teus anjos ministradores a este lugar, que eles venham nos ministrar da maneira que o Senhor bem entender, Senhor. Leva a nossa mente, a nossa alma totalmente cativa a ti, Senhor. Nós te damos todo o poder e autoridade. Este culto é teu, este culto é para o Senhor, e nós estamos aqui debaixo de um direcionamento teu. Faça o que o Senhor bem entender, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você que pode sentar, dando o seu melhor aplauso. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma palavra muito conhecida da Bíblia, na qual o rei Salomão, ele era filho de Davi. Ele foi escolhido como sucessor do trono pelo Senhor e pelo pai, amém? Davi tinha outros filhos, mas não agiram com bondade e sabedoria sobre a vida de Davi. Então Davi escolheu Salomão como sucessor dele. E na história relata que não houve um homem mais sábio na Bíblia do que Salomão. Um homem com mais riqueza, um homem com mais sabedoria sobre tudo a qual o Senhor tinha entregado na vida dele. E aqui fala no momento que Salomão começa sua trajetória como rei, e ele vai sacrificar ao Senhor no monte de Gibeão. E o Senhor faz uma pergunta para Salomão: Salomão, pedes o que tu queres, que eu te darei. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que você tem pedido ao Senhor?
Em Tiago 4:2 vai dizer que o homem ele não desfruta, ele não vive porque ele pede mal. Abra comigo, por favor. Tiago 2:3. Eu acho que é isso. É isso? Não, calma. 4:2. Que diz assim: não, calma. Aqui. Cobiçais e nada tendes, matai e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tens, porque não pedes. Olha o que está escrito aqui, que muitas das vezes nós cobiçamos e não temos, matamos e não temos, e lutamos e não podemos obter, porque não sabemos pedir. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para consumirdes em vossos deleites. Muitas das vezes nós não vivemos o extraordinário em Deus por não saber pedir. Como assim, pastora? Eu peço as coisas ao Senhor, mas muitas das vezes nós estamos tendo um diálogo com Deus, na qual tudo que nós pedimos é para o nosso próprio benefício. Tudo que nós pedimos é para a nossa própria cobiça. Aqui Tiago não está falando de alguém que não pede, está falando de alguém que pede, mas pede mal. E fala que aqui tem duas coisas: a pessoa que não pede e a pessoa que pede mal. O que não pede são aquele tipo de pessoas que ficam calados, que tentam resolver tudo sozinhos. Coisa dura é, irmãos, nós entregarmos a nossa vida 100% a Deus. Muitas das vezes nós estamos dando cabeçada, nós estamos dando murro em ponta de faca, porque nós não entregamos a nossa vida totalmente a Deus. Nós acreditamos na nossa sabedoria humana, porque existe a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E na nossa sabedoria humana, no nosso saber pessoal, nós achamos que nós vamos conseguir resolver tudo sozinho. Então nós não pedimos a Deus porque nós temos o controle. Mas Deus, Ele não nos chamou para ter o controle. Deus nos chamou para confiar. Deus nos chamou para entregar a Ele. Deus nos chamou para andar em retidão. Deus nos chamou para andar em confiança, em gratidão. A Wedia falou aqui que muitas das vezes nós não recebemos mais, porque aquilo que nós temos nós não agradecemos, nós não reconhecemos. O ser humano, ele tem o poder de só dar valor das coisas quando elas se vão. Sabe, tem um ditado que fala que não adianta chorar pelo leite derramado. Quantas pessoas só dão valor à presença de Deus quando já não tem mais ela? Davi passa por esse episódio. Davi pecou. Davi, ele armou contra um soldado para poder ficar com Betseba, a tua esposa. Ele se apaixonou por aquela mulher. Por quê? Porque o papel de Davi era estar na guerra. E Davi ficou em casa. E quando Davi estava em casa, ele estava ali na varanda do teu palácio, creio eu. E ele olhou Betseba se banhando. Mas não era para Davi estar em casa, era para Davi estar na guerra. Muitas das vezes, quando nós não estamos no lugar na qual o Senhor nos mandou estar, nós começamos a enxergar coisas que não devem ser vistas com os nossos olhos. Nós começamos a ver, nós começamos a cobiçar aquilo que não é feito para nós. E Davi peca. Davi atrai uma maldição para não só ele, mas para toda a descendência. Davi mata aquele homem, ele faz uma armadilha para que aquele homem, vá à frente da guerra, porque geralmente os soldados que vão à frente da guerra são os primeiros a ser mortos. E ele atrai uma maldição para a casa dele. Ele tem um primeiro filho com Betseba e o filho morre. Por quê? Porque ele pecou. Mas Davi coloca o seu rosto em pó, seu rosto no chão, ele rasga as vestes dele em sinal de arrependimento e fala: Senhor, se o Senhor quiser tirar tudo de mim, tira, só não tira a tua presença. Davi, ele era um homem rico, rei. Ele tinha posses, ele tinha mulheres, ele tinha tudo que uma vida física podia entregar. Mas ele se viu um segundo da vida dele
dele. Sem a presença de Deus, ei, sem a presença de Deus não tem como ir. Você pode conquistar tudo que você quiser, mas ainda assim irá te voltar. A presença de Deus vale mais. Então nós não precisamos perdê-la para poder querê-la. Ela está aqui disponível hoje. Ela está aqui para que nós venhamos desfrutar. Hoje nós estamos aqui desfrutando de uma mesa, de um banquete. E a palavra de Deus fala que quem quiser, sente-se. Se quiser comer, eu estarei aqui para comer contigo. Não espere perder para poder dar valor àquilo que já é teu. Nós falamos sobre a pessoa que não pede e falamos sobre a pessoa que pede mal. A pessoa que pede por interesses egoístas, vaidades ou desejos que só glorificam a Deus, que não glorificam a Deus. Abra para mim Provérbios 16:16. Quer abrir primeiro, ganha. Foi? Pode pôr. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir o entendimento em vez de escolher a prata. Amém? A palavra de Deus fala que quão melhor é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. Muitas das vezes nós estamos dando mais valor ao ouro do que a sabedoria de Deus. Eu quero te dizer algo, e que nada vale conquista se não tiver a sabedoria do Senhor em nossa vida. Nada vale ter vivido um ano da colheita se nós não sabermos administrar tudo aquilo que nós colhemos. Este ano é um ano na qual nós temos que adquirir responsabilidade em Deus. A sabedoria, ela não é para homens e mulheres imaturas. A sabedoria é para homens e mulheres que sabem o que querem. Sabe, eu vi um entusiasmo muito grande quando nós descobrimos que nós iríamos viver o ano da colheita. Uau, é muito bom colher. É muito bom estar com as cestas cheias de frutos. Mas só quem trabalhou para a colheita sabe o quanto este ano foi um ano doloroso. O quanto este ano foi um ano difícil. Porque a colheita não está somente em desfrutar. A colheita está no trabalho. A colheita está na perseverança. A colheita está no cuidado. E esse ano nós iremos viver o ano da sabedoria. E eu sinto uma responsabilidade neste tema, nessa palavra. Eu sinto como eu estou no 4º dia do ano e essa palavra já chocou o meu dia todos os dias. Eu acordo e eu penso, Jasna, o que eu tenho que mudar? O que você tem que mudar? Jasna, até quando você vai permanecer da mesma forma? Até quando você vai permanecer com as mesmas práticas? A sabedoria exige da mudança. A sabedoria exige do sacrifício. Enquanto eu estava lendo aqui em 1 Reis 3:3, eu anotei algumas partes que o Senhor iria me revelando. Antes de Salomão sequer ouvir a voz de Deus naquele sonho, sequer ver o Senhor, antes do Senhor perguntar a ele o que ele queria, ele sacrificou. Tem muitas pessoas querendo desfrutar sem o sacrifício. Tem muitas pessoas querendo pegar carona. Sabe o que é pegar carona? O Vanilson está vivendo, vamos colocar assim. E a pessoa fala assim, eu vou junto com o Vanilson, porque se ele está vivendo, eu vou viver também. Não, está errado. O sacrifício é único. A palavra de Deus fala que Salomão subiu ao monte de Gibeão sozinho para sacrificar. Não dá para ter a sabedoria de Deus sem o sacrifício. Não dá para adquirir sabedoria de Deus, para viver um ano da sabedoria sem sacrificar. Sacrificar o que? Nós mesmos. Sacrificar os nossos achismos, os nossos, as nossas mazelas. Sacrificar o nosso eu carnal para viver a sabedoria, sendo que você não consegue. Sabe o que Deus me falou enquanto eu orava aqui, enquanto eu jejuava por essa palavra? Que o orgulhoso não tem a sabedoria. O orgulho é inimigo número 1 da sabedoria. Sabe por quê, Rodrigo? Porque como que a pessoa
se ele não consegue deixar de acreditar naquilo que ele si mesmo acha. Pedis e pedis mal. Nós temos que parar de pedir para nós mesmos e pedir para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. A sabedoria de Deus nos convém. Por quantos anos você pede só pela tua casa? Chegou a hora de pedir pela vizinhança inteira. Por quantos anos nós pedimos só para o nosso bolso? Chegou a hora de pedir para poder dividir com o outro. Por quantos anos nós pedimos somente para realizar um sonho próprio? Eu entrei num conflito esses dias. Eu não tenho vergonha de falar, eu entro em conflito sempre. Eu chorando pro Gabriel. E ele não chora junto, gente. Eu fico doida. Ele fica assim, que menina velha chorona. E eu, Gabriel, eu quero viver os meus sonhos. Eu quero viver a minha vida. E ele, bem sério pra minha cara, mas quem disse que Deus te chamou para isso? A sabedoria vem com o deixar. A sabedoria vem com o sacrifício. Chegou a hora de sacrificar. O primeiro passo é o sacrifício. O primeiro passo é entender que a nossa confiança, assim como em Salmos diz, não vem de carros ou cavalos. A nossa confiança vem do Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Nós temos que andar segundo o coração de Deus sobre a nossa vida. A pessoa que vive em sabedoria, ela já não fala mais o que ela quer. Ela já não vive mais o que ela quer. O que ela acha já não importa mais. Sabe quando você vê alguma coisa no Instagram e você quer lá comentar? O que muda na tua vida? Sabe quando você vê alguma coisa na vida do irmão, ao invés de você falar diretamente para ele, você fala para outra pessoa? O que isso muda na tua vida? Quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você fala muito mais de você do que a outra. E tome cuidado, se alguém está falando mal de alguém para você, você é o próximo da lista dela. Fale muito de Deus. Pouco, nada dos outros. Como que é a palavra? Muito de Deus. Eita, o TDAH está assim hoje, ó. Menos de você e nada dos outros. Pensa numa vida que já está tendo o derramamento de sabedoria do Senhor. Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Um tempo de calar, um tempo de falar, um tempo de chorar, um tempo de sorrir. E eu creio que no tempo da sabedoria é o tempo de tudo no menos. É o tempo de ficar calada, é o tempo de deixar de sorrir, é o tempo, sabe, de se apartar. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem sozinha. Ela vem no nosso momento de solitude. Eu sinto que este ano não é um ano na qual nós iremos, sabe, para todo lado, não. Este é o ano na qual nós vamos pensar. Este é o ano na qual nós vamos ser separados. Este é o ano na qual nós vamos aprender a calar e observar mais. Sabedoria. No verso 7 diz assim: e agora, Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em um lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. Isso aqui são palavras de um rei. Para que a sabedoria venha antes de pedir. Aqui o Senhor já tinha oferecido. O que você quer, Salomão? Ele podia ter pedido tantas coisas. Se Deus manda um anjo hoje para você e fala assim: o que tu quer, Elisa? Eu duvido que a gente ia falar sabedoria. Já era algo que tinha dentro do coração de Salomão. Ele sabia o que ele queria. Eu creio que o anjo de Deus aparece para aqueles que sabem o que querem, porque eu creio que Deus não vai perder o tempo dele, gastando o tempo dele com pessoas que não sabem o que querem. Se Deus chega para você hoje e fala: o que tu queres?
Salomão sacrificou, Deus perguntou, mas ele não pediu de cara. Olha o que ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma criança, eu não sei como entrar nem sair. Humildade. Salomão agiu com humildade, reconhecendo a dependência de Deus. A humildade vem com entrega. Sem reconhecermos as nossas falhas e limitações, não tem como alcançar a sabedoria. Existem pessoas que o Senhor fala com elas, e quando pergunta alguma coisa para ela, parece que ela sabe mais do que Deus. Tipo, finalmente, hein, Deus, você me perguntou, porque eu já estava aqui, ó, com tudo pronto. Agora é só o Senhor fazer. Não, não é assim. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E é esta frase que eu coloquei aqui: o orgulho não herda a sabedoria. Aquele que age com justiça própria não herda a sabedoria. Sabe? Estou tentando lembrar o nome. Eu sempre troco Elias e Eliseus. Eliseus também nem existe, né? Isaías e Jeremias. Quem foi que desceu na casa do oleiro? Jeremias? Jeremias. O profeta. Quando Deus chama ele, que ele tinha altivez no espírito, ele era um profeta, ele estava ali para julgar mesmo, para apontar, para dizer aquilo que Deus tinha sobre as pessoas. Ele era a boca de Deus naquele tempo. E aí Deus chama ele, e eu acho que ele pensa assim: agora eu vou. E Deus fala assim: ei, Jeremias, desce. Desce e vai à casa do oleiro. Sabe por que na palavra disse desce e vai à casa do oleiro? Porque o oleiro, ele vivia numa região mais baixa. Numa região que para você chegar lá, você tinha que sujar os teus pés. A terra cobria. Era tipo aqui em Maniçoba, sabe? Quando você sai com a sandália bem limpinha e pega uma poeira. Podia ser que a altivez no espírito dele, por ele ser um profeta, por ele ser escolhido por Deus. Ei, você ser escolhido por Deus não significa que você não deve mais se humilhar a Ele. Você ser escolhido por Deus não significa que você não deve mais andar em humildade. Muito pelo contrário, aquele que é escolhido por Deus, ele tem que ser o último. Aquele que quer viver aquilo que Deus tem para nós temos que servir a todos. Nós não somos aquele que é servido. E o Senhor fala: desce. E ele chegou lá e ele viu o oleiro com um vaso. E o vaso estava aparentemente ok, mas tinha alguma rachadura. E o oleiro quebra e faz de novo. Para que Jeremias tivesse a total competência, a total sabedoria de Deus, ele teve que descer. Ele teve que olhar Deus fazendo de novo. Ele teve que reconhecer que ele era apenas o vaso e que o dono de tudo era o oleiro. Eu quero te dizer algo: que não existe sabedoria longe de Deus. Não existe sala de aula sem o professor. É apenas uma sala, é apenas um cômodo. Só faz sentido se Deus estiver lá. Não existe a sabedoria humana, é uma sabedoria burra. A sabedoria humana é uma sabedoria qual até pode nos levar em lugares altos, até pode nos levar a ter e possuir posses, mas não nos leva ao melhor lugar, ao centro da vontade de Deus. Hoje o Senhor está arrancando toda a sabedoria humana nossa, para que nós venhamos desfrutar da sabedoria plena dEle. Para que quando alguém não conseguir resolver algo, chame você. Porque muitos podem entender, mas poucos podem resolver aquilo que só você pode fazer. No 9 diz assim: dá, portanto, teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque é capaz de julgar este povo tão grande. O discernimento é a habilidade de reconhecer a vontade de Deus, identificar bons e falsos caminhos, tomar decisões guardadas pelo Espírito. Não adianta Deus derramar, não adianta Deus querer fazer, não adianta até você querer, se não houver o discernimento da parte do Senhor. Aqui Salomão já tinha pedido a sabedoria, mas também falou: eu quero o discernimento.
Aquele que é provido da sabedoria de Deus anda em discernimento. Eu já falei isso aqui várias vezes, porque muitos de nós erramos, porque nós não sabemos discernir os ambientes na qual nós estamos. Nós não sabemos discernir o que falar, o que não falar. Nós não sabemos discernir como agir. Nós não temos o discernimento. Sabe o que é o discernimento? Às vezes você entra aqui na igreja e você sente algo e fala assim, hoje está diferente. Às vezes você está aqui na adoração e você sente um peso. Isso é o discernimento. Senhor, eu preciso agora guerrear. Sabe? Nós que estamos aqui como ministros, obreiros, nós temos que discernir o tempo. Eu oro muito, eu falo, Senhor, age na vida dos meus intercessores para eles terem discernimento. Porque tem horas que nós estamos aqui em cima do altar e parece que nós estamos levando a tanta facada no peito. Eu falo, Deus, fala com a Sheila ali, pelo amor de Deus, sem eu falar com ela. O discernimento. O discernimento nos faz escaparmos de muitos lugares na qual nós não devemos mais ficar. O discernimento nos faz nem entrar em situações na qual nós não devemos estar. A sabedoria, ela não é achada e nem merecida. Ela vem de um relacionamento com Deus. Se você entrar aqui, eu acabei de falar que existem pessoas que irão nos procurar por conta da nossa sabedoria para resolver muitos problemas, muitos casos. Você já falou com alguém assim, que você está com algo e parece ser impossível, e a pessoa fala só uma palavra e pronto, resolveu, era tudo tão fácil. Sabedoria. Aqui no verso mais para frente eu li vários capítulos ontem de 1 Reis, e Salomão, ele pediu, ele adquiriu, ele entendeu que ele precisava de um discernimento, e logo após o Senhor derramar, o Senhor já deu algo para ele resolver. Nós temos que ser solucionadores, não aqueles que causadores de problemas. Nós temos que ser a solução. A palavra de Deus fala que existiam duas mulheres que tiveram um filho na mesma noite. Só que uma dessas mulheres esmagou o bebê. Eu acho que ela foi virar, sei lá, e o bebê foi esmagado. E essas duas mulheres dormiam no mesmo quarto, porque elas tiveram um filho na mesma hora. E essa mulher que esmagou o bebê, pegou o bebê da outra que estava viva e trocou. E quando a outra acordou, o bebê estava morto. E ela falou, esse filho não é meu. Aí a outra falou, esse filho é seu sim. Então pensaram, vamos até o rei, porque ele tem sabedoria para resolver essas coisas. E chegou até o rei e começou aquela discussão. Se você ler na Bíblia, uns 3 versículos. Não é meu, não é meu, não é meu, é seu, não é seu. Uma discussão, eu imagino a baixaria que não devia estar. Aquelas duas mães brigando pelaquela criança que estava viva. E Salomão só observando. E com sabedoria ele falou assim, pega uma espada e nós vamos dividir a criança ao meio. A mãe, que realmente era mãe, falou assim, não, deixa, o filho não é meu. Pode ficar com ela. E a outra, que não era mãe, falou assim, isso, vamos partir ele no meio. Para ela nada valia, o filho dela já tinha morrido. Então Salomão, olhando aquela situação, viu, pode dar a esta aqui, que disse que poderia ser da outra, porque só uma mãe se compadece assim de um filho. Sabedoria. Vão vir muitos barulhos na tua mente. Vão vir muitas palavras na tua mente. Vão vir muitas pessoas querendo criar confusão para que você seja, sabe, ali apenas mais um dos acusadores. Mas não, tudo aquilo que chegar em você a partir de hoje, com a sabedoria de Deus, você será solucionador. Você será uma pessoa que irá descomplicar as coisas. Você será aquela pessoa na qual irá enxergar com clareza. Sabe quando todo mundo está gritando e a tua mente está assim, o que eu vou fazer agora? Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para resolver os problemas dentro da minha casa. Porque muitas das pessoas não resolvem as coisas dentro de casa porque não tem sabedoria. Age por impulso. Já pensou se Salomão tivesse ouvido o barulho daquelas mulheres, ele teria partido a segunda criança no meio. Seriam 2 mortes ao invés de uma.
Entra na sua casa hoje, pisa o pé e fala: Senhor, me dá sabedoria. Como é que o Senhor agiria? Como é que o Senhor faria? Eu não quero fazer da maneira que eu acho. Eu não quero fazer da maneira que eu quero. Eu quero fazer debaixo da tua sabedoria. O Senhor fez um pedido a Salomão: pedes o que tu queres e eu te darei. Ei, eu te faço um pedido nessa manhã. O que você quer do Senhor? Eu creio que com todos esses argumentos possa ser que alguma dessas coisas tenham mudado. A palavra de Deus fala que o herdeiro, como menino, nada o difere de um escravo. Não adianta nós estarmos com a nossa mão carregada das colheitas que Deus nos entregou no ano de 2025, se nós não temos sabedoria para administrá-las. Não adianta nós orarmos pelo nosso cônjuge se nós não temos sabedoria para discipliná-los eles dentro de casa. Todo discipulado, eu falo isso muito para as minhas meninas que são do teens, porque elas estão na adolescência e mãe briga mesmo, mãe implica mesmo. Eu sei, eu sou mãe, meu filho tem 6 anos e eu sou muito chata. E eu falo: não responde. Independente do que tua mãe fale, independente do que aconteça, não responda. Porque dentro da tua casa, você é o espelho de Cristo. O que Cristo faria no teu lugar? Haja com sabedoria. Tem alguma situação na sua vida que agora possa ser que está vivendo um caos? O que Cristo faria no teu lugar? Haja com sabedoria. A palavra de Deus fala que o ouvir é ouro e o falar é prata. A sabedoria, ela vem no silêncio. Haja com sabedoria. Eu não sei como é que está no teu emprego, mas se você tiver a sabedoria de Deus, logo, logo você pode deixar de ser um funcionário e vir o patrão. Eu não sei como é que está na tua casa, mas você pode deixar de ser a louca que virou crente, que está endoidando, para ser aquela que vai orar e dizer: eu preciso da tua oração, eu preciso que você ponha a mão na minha cabeça, porque aquilo que está em você é diferente. Sabedoria. A sabedoria de Deus, ela chama a atenção dos homens. Aquilo que você precisa está nele. Só Ele pode te dar. Não haja mais na emoção. A emoção é um bebê. Eu ouvi isso numa live, na segunda live da Andressa ontem. Ela está falando isso todos os dias. Ela está fazendo live todos os dias. Se você puder, assista essas lives. É algo extraordinário. A emoção, ela é um bebê. As nossas emoções, ela não respeita ninguém. As nossas emoções, ela sempre vai fazer as coisas ao contrário. As nossas emoções, elas sempre vão agir de impulso, porque ela é uma criança. Nós não devemos ser liderados por uma criança, por um bebê. Nós não devemos ser liderados pelas nossas emoções. E aí ela falou isso, a emoção é um bebê. E eu falei: se a emoção é um bebê, a sabedoria é uma senhora bem sábia, sabe? Sabe aquelas senhoras que já passou por tudo na vida, que já quebrou a cara, mas que aprendeu com os erros e hoje ensina a como se deve andar. Não seja apanhado pelas suas emoções, seja apanhado pela sabedoria de Deus. Em Provérbios 3:5, abre para mim para nós finalizarmos. Diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoieis em teu próprio entendimento.
A sabedoria não está em nós. A sabedoria vem de Deus. Porque aqui em Provérbios está falando que nós não podemos confiar nem um minuto em nós mesmos. Confia no Senhor. E não te apoia no teu próprio entendimento. Para nós adquirirmos a sabedoria de Deus, nós temos que estar perto dEle. Nós temos que estar junto do Senhor. Que nós não venhamos nos apoiar em nós mesmos, no nosso próprio entendimento. Que nós venhamos andar em retidão ao Senhor. Que ao acordarmos e ao deitarmos, a nossa oração seja: Senhor, não saia de perto de mim, nem por um segundo. Porque sem o Senhor eu não tenho para onde ir. Sem o Senhor eu não sei como fazer. Eu confio em Ti. Tudo o que eu tenho está em Ti. Eu costumo dizer que em mim não tem nada bom. Tudo que tem de bom em mim é aquilo que Jesus é. Eu tenho essa convicção. Porque se agora tirar Jesus de mim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde vou. Eu não sei como eu começo. Eu não sei. Então eu não me apoio mais no meu próprio entendimento. Ao acordar, o meu primeiro passo, eu falo: Senhor, eu quero estar contigo. Quando eu me troco, me olho no espelho, eu falo: Senhor, isso aqui está bom para você. Porque se eu me apoiar no meu próprio entendimento, eu vou deslizar um pouquinho, eu vou querer acabar chamando a atenção de pessoas. E eu não quero mais chamar a atenção de pessoas, eu só quero chamar a tua atenção. Quando nós postamos algo, nós temos que postar e pensar: será que isso é para o Senhor? Ou será que é só para agradar as pessoas, uma classe de pessoas? É só para mostrar a pessoas o que eu estou vivendo? É só para mostrar a pessoas o que eu estou, sabe? Eu quero ser reconhecido, não quero reconhecimento humano. Porque sem o Senhor, não vale a pena. Não queira comprar coisa que você não pode, para agradar pessoas que você nem conhece e pessoas que nem ligam para você. Não queira mostrar os seus resultados, se não for para edificar a fé de ninguém. Porque nós mesmos não temos nada a oferecer. Em Provérbios fala: não te apoie no teu próprio entendimento. Que hoje nós venhamos tirar isso de nós. Em 1 Coríntios 1:25 diz que a loucura de Deus é mais sábia do que um homem. A loucura do Senhor vale mais do que nós por inteiro. Então, mesmo quando você achar: Senhor, parece que é loucura, parece que não vou viver, parece que Deus está no controle. Peças que eu te darei hoje. Que nós vamos entrar em humildade, que nós vamos entrar num tempo de humilhação ao Senhor mesmo. Para que nós venhamos ter a sabedoria para viver o ano da sabedoria por completo. Eu creio que muitos recursos virão às nossas mãos e nós teremos sabedoria para administrá-los, para saber multiplicá-los. Eu sei que muitas pessoas virão até nós e através da sabedoria de Deus, muitas pessoas serão alcançadas. Pedes que eu te darei o que tu quiseres. Se coloque de pé em nome de Jesus.